Olá pessoal, então um prazer muito grande, né, estar aqui tendo essa oportunidade, mesmo que virtualmente, para falar sobre a nossa experiência do núcleo temático, né? Então também dá aí um alô, um querido alô aí aos meus amigos, também aí o professor Alex, né, o professor Darlindo, que estão aí no campus de Vitória de Santo Antão, da UFPE, que fizeram parte, né, dessa história aqui da Univasf. Então, vou conversar com vocês um pouco, né, sobre a nossa experiência aqui da Universidade sobre o núcleo temático, né? Então, eu costumo dizer que o núcleo temático é uma experiência, uma tentativa, né, da gente problematizar e repensar, né, o currículo, né, no ensino superior de dentro para fora, né? Então a ideia é como se a gente tivesse com o núcleo temático plantando aí uma sementinha, né, para que a gente possa, a partir da germinação, né, do desenvolvimento, né, disso que brota, a gente expandindo e refazendo e repensando e reestruturando o currículo no sentido não de buscar o novo pelo novo e abandonar o antigo porque é antigo, mas buscando respostas que sejam mais interessantes para todos aqueles que fazem o ensino. Vou utilizar aqui uma parte da apresentação, né, sobre o núcleo temático, especificamente de uma apresentação de um núcleo temático que eu participei, que era um núcleo temático referente à educação e políticas públicas, para falar um pouco do geral, o que é o núcleo temático, principalmente em relação à sua estrutura, organização e funcionamento. Então, definições preliminares, né? O núcleo temático multidisciplinar é uma atividade obrigatória na Univasf de caráter prático, que visa o estudo, a pesquisa e a aplicação de conhecimentos integrados, voltados para o encaminhamento e a solução de questionamentos econômicos, ambientais, culturais, científicos e ou tecnológicos, né? Então, nas normas gerais de funcionamento do ensino de graduação, que eu vou mostrar para vocês, já ela revista em 2015, já está lá, né, posto um sentido nessa perspectiva multidisciplinar, mas já se aponta um sentido interdisciplinar e transdisciplinar, né, no que diz respeito à sua reciprocidade, mutualidade, copropriedade, interação e essa ideia de sujeitos anfíbios que possam transitar na formação e nas experiências de trabalho, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Então, em relação à operacionalização, o núcleo temático é um grande guarda-chuva, onde a gente tem, de um modo geral, atividades práticas e atividades teóricas. No eixo teórico, a gente tem uma dimensão de reflexão, uma dimensão de problematização, uma dimensão de estudo, né, onde conteúdos temáticos típicos e afins são abordados através de seminários interdisciplinares, grupos de estudos, debates, pesquisa documental e bibliográfica. Então, geralmente, os núcleos temáticos têm esse eixo teórico, né, e um eixo prático, né, que ele vai se caracterizar, né, por uma dimensão de pesquisa, de extensão, de publicação e de socialização também dessas experiências. Quando a gente fala pesquisa e extensão, necessariamente não é o projeto tradicional de pesquisa ou de extensão, mas você tem uma dimensão de pesquisa e de extensão e às vezes até sim de uma maneira mais típica. Essas atividades então extensivas, ou seja, desse eixo prático, se caracterizariam de um modo geral em relação à elaboração e execução de projetos de pesquisa, de intervenção, visitas técnicas, oficinas, observação, etc. Ainda em relação à operacionalização, a gente tem, obviamente, aí os alunos, estudantes, né? O professor colaborador, que ele tem uma participação mais pontual na proposta desse núcleo temático. O professor orientador, que ele se responsabiliza
em acompanhar mais de perto uma parte dos estudantes que se matriculam, né, naquele núcleo temático, o pessoal técnico de apoio. Então a gente tem a participação de profissionais e colaboradores externos também, né? E aí as atividades comuns, elas são articuladas por grupos de trabalho, né, tendo essa circularidade. E aí a gente tem, né, a nossa resolução 08/2015, que é uma resolução que revisa, né, as normas de funcionamento do ensino superior. Então, núcleo temático multidisciplinar de livre escolha do estudante entre diversos núcleos ofertados. É importante dizer que o núcleo temático ele é um componente curricular, né, obrigatório, né? Todos os estudantes eles precisam fazer 120 horas, né, de núcleo temático, e todos os professores eles estão habilitados a participar do núcleo temático. Não existe uma obrigatoriedade, mas ele entrou, fez o concurso, entrou na Univasf, ele pode e deve participar do núcleo temático. O núcleo temático é um componente curricular que não é necessariamente um componente de um colegiado específico, até porque, como ele é multidisciplinar, o interessante é que ele seja oferecido por professores de diversos colegiados, né, a partir de uma temática que possa agregar os interesses desses diversos professores de colegiados diferentes, porque na universidade nós não temos departamento nem centro, nós nos dividimos em colegiados. Existe um desafio aí, porque justamente essa articulação nem sempre ela é evidente, e às vezes o núcleo temático ele é proposto por professores de um mesmo colegiado. Isso não é um impedimento, porque desde que a questão multidisciplinar, né, esteja garantida, né, uma temática maior. E quando esse núcleo temático ele é elaborado, né, ele é apreciado pelo colegiado, ele é apreciado pela Câmara de Ensino, e ele é ofertado, né, para todos os estudantes da universidade, né? Obviamente, como tem a questão dos campi, então às vezes isso dificulta os estudantes de um determinado campus participar das atividades de um núcleo temático, que essas atividades vão ser sediadas em um outro campo. Então às vezes essa mobilidade ela fica comprometida, mas em tese o núcleo temático ele é oferecido para toda a universidade, né? É importante também ressaltar que com o Plano Nacional de Educação, né, é colocado, né, como uma meta até 2020 todas as universidades federais, né, todas as universidades de modo geral oferecerem 10% do seu currículo em atividade de extensão. O núcleo temático é uma oportunidade, né, porque ele caracterizado, ele pode ser caracterizado como atividade de extensão, a depender de como você vai organizar ele. Então, isso é muito interessante, porque já possibilita o estudante de ter uma inserção, uma vivência em atividade de extensão, articulada, como eu disse, ao ensino e à pesquisa, porque a depender de como você vai propor esse núcleo temático, essas dimensões elas podem estar bem contempladas. Aqui no artigo 25, né, como eu disse, o núcleo temático é multidisciplinar. Cada núcleo temático será formado por pelo menos 3 docentes, será desenvolvido com uma carga horária mínima de 120 horas. Cada professor pode integrar 2 núcleos temáticos. O estudante integralizará a carga horária referente ao núcleo temático sob a orientação de um docente membro do núcleo. Depois eu posso enviar essas normas para vocês. Havendo demanda para orientação, cada docente do núcleo temático poderá orientar no máximo 5 estudantes em cada núcleo temático, que participará justamente para dar um equilíbrio
A participação do docente como membro do núcleo temático é obrigatória, né, mas não significa que todo semestre ele tem que participar. As atividades das propostas do núcleo temático, a avaliação, das propostas deverá ser feita pela Câmara de Ensino, como eu disse. Eu tive já a oportunidade de participar de alguns núcleos temáticos, e dentre eles é um núcleo temático chamado Educação e Políticas Públicas, que nós chegamos a ofertar umas 3 ou 4 vezes esse núcleo temático. E uma das vezes, né, ao final dessa experiência, nós publicamos um artigo, né, o Núcleos Temáticos, uma proposta pedagógica interdisciplinar para o ensino superior, com os vários colegas, e foi publicado no Caderno de Educação em 2010. Então, tá aí uma experiência bacana, né? O que eu posso dizer para vocês, assim, em relação aos desafios, né? Então, os desafios são grandes. Quando a gente fala assim de uma inovação curricular, né? Uma proposta de mudança, e por mais que a ideia seja bacana, seja sedutora, né? O grande desafio é a gente colocar isso em prática, né? E para colocar em prática, a gente precisa da adesão, né? Principalmente dos colegas, dos professores, aderirem, comprarem a ideia, entenderem, se envolverem, né? Sair da sua zona de conforto. Então esse é o maior desafio, né? Então às vezes você tem uma ideia maravilhosa, você tem uma proposta super arrojada, mas ela fica só no papel, ou pior, às vezes ela vira uma coisa mecânica, que tem que ser feita porque está lá nas normas, porque está no regimento e você tem que cumprir, e você cumpre mecanicamente. Então esse é o maior desafio, quer dizer, como é que a gente, do ponto de vista da ideia interessante e tal, a gente envolve esse professor. Então esse é o grande desafio. Às vezes eu vejo assim, algumas propostas do núcleo, os colegiados tendo que criar meio que de uma maneira forçosa, né, o núcleo temático, porque os alunos têm que cumprir aquela carga horária, senão se forma, então ele tem que oferecer, e aí, não, vamos lá, tem que oferecer, oferece. E aí o núcleo temático, ele termina sendo um pouco da reprodução daquilo que existe de mais convencional, e perde aquele vigor que ele propõe. Vejo também, né, que quando aí os professores eles se envolvem, é uma experiência maravilhosa, e aí a gente tem vários exemplos disso, né? Eu vejo que uma forma da gente seduzir, no bom sentido, né, os professores, envolvê-los, né, deles comprarem essa ideia, mostrar para eles o que é que existe de vantagens, né, em relação ao núcleo temático, né? Primeiro, eu vejo que o núcleo temático, e aí é uma coisa importante na questão da avaliação do docente, né, que institucionalmente a participação do núcleo temático gere algum tipo de bônus para ele. Então, se o núcleo temático é uma atividade de ensino, pesquisa e extensão, é justo que ele seja avaliado, né, bonificado em relação a uma produção acadêmica no que diz respeito ao ensino, à pesquisa e à extensão, né? Mas não a bonificação pela bonificação, mas que o professor veja isso mesmo, né? Que ele perceba que quando ele está no núcleo temático, né, ele está fazendo 3 coisas integradas, né? Então, ele não está na sala de aula ensinando, fora dali desenvolvendo um projeto de extensão e depois um outro projeto de pesquisa, aumentando a sua carga horária de trabalho. Então, o núcleo temático é uma experiência que permite que ele agregue tudo isso, né, naquelas 120 horas, né, que ele pode dividir, ele não precisa trabalhar as 120 horas todas no semestre, ele pode ter uma participação de 20 horas no semestre, ele como professor. Quando a gente fala 120 horas, é o aluno, que ele é obrigado a cumprir, né, 120 horas ao longo do seu percurso, né, fazendo 2 momentos de núcleo temático de 60 ou um núcleo temático que é ofertado para ele de 120.
Mas a carga horária do professor, ela é mais, pode ser mais diluída, né? Claro que o coordenador do núcleo temático não, ele tem uma responsabilidade maior. Mas o grande desafio eu vejo que é esse. Acho que também a própria instituição é importante, né? Que a instituição veja, né, uma experiência dessa, né, como algo fundamental, porque a gente sabe que as gestões passam, mudam, né, e o que a forma de uma gestão compreender é diferente da outra, e às vezes numa gestão aquela experiência, mesmo exitosa, ela é tomada, ela é abraçada, mas na gestão seguinte aquilo é visto com um certo, não desprezo, mas com uma importância menor. Então, quando a instituição, né, ela abraça, né, ela coloca aquilo como algo importante, eu também vejo que aí a tendência realmente é de ter um engajamento maior, um envolvimento maior. Existem alguns dispositivos que são fundamentais para isso, que embora não seja uma garantia absoluta, mas ajuda muito, é quando se institucionaliza. Então, quando, no caso aqui, o nosso caso, como o núcleo temático, ele está nas normas gerais do ensino, né? Então, quando ele tá presente, né, nos dispositivos que regulam o funcionamento da instituição, quando ele é contemplado na bonificação, como eu disse, do professor. Então, esses dispositivos, eles ajudam bastante. Eu acho que também a questão de dar visibilidade, né? Então, seja como nós fizemos na publicação de um artigo sobre a experiência do núcleo temático, eventos específicos em relação ao núcleo temático, né? Experiências que possam dar visibilidade. Eu vejo que isso também ajuda a superar esse grande desafio. E por fim, pessoal, torcer, né, para que vocês possam ter boas experiências, seja com o núcleo temático, seja de outras maneiras, né, que vocês possam se apropriar desses modelos, dessas referências, não só da gente, mas de outras instituições, e estarem repensando aí os seus currículos, não porque tem que repensar e mudar por mudar, mas por justamente buscar, né, novas respostas, novas possibilidades formativas, e desejar a vocês aí sucesso. Eu tenho um carinho muito grande aí pelo campus de Vitória de Santo Antão, por pessoas conhecidas, como eu disse, os meus queridos amigos Alex e Darlindo, né? E estou à disposição. Gostaria de estar aí com vocês agora presente, mas infelizmente não deu. Mas quem sabe aí em outras oportunidades, e também recebê-los aqui, tá? Carinho muito grande. Um abraço.